mais uma vez aqui, Leandro de Jesus com vocês, e hoje nós vamos falar sobre as condições da ação penal. Mas antes disso, quero me convidar para acessar o nosso portal de rede social www.redejurista.com.br, redejurista.com.br. Acessa lá, cria o seu perfil, faz o seu cadastro. Você vai criar o seu perfil, vai poder interagir com os outros membros, são diversas ferramentas. Você vai aumentar o seu círculo de contatos na área, no mundo jurídico e, consequentemente, lógico, sabemos que quanto maior o círculo de contatos nós temos, também aumentam-se as oportunidades. Vai lá, são diversas ferramentas, tem envio de mensagens, tem fórum, tem comunidades, enfim. Vai lá, cria o seu perfil, que certamente você vai adorar. Além disso, quero lhe convidar também para curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/redejurista, facebook.com/redejurista. Vai lá, curte, para você receber lá as nossas novidades também no seu Facebook. E se você assiste o nosso vídeo aqui no YouTube, aproveita e se inscreve em nosso canal, porque, consequentemente, se inscrevendo no nosso canal, você vai receber todas as novidades referentes às publicações de novos vídeos. Então, siga-nos aí nas mídias sociais, fique ligadinho no Rede Jurista. Então, hoje nós vamos falar sobre as condições da ação penal. Então, gente, primeiramente, para introduzir, precisamos trazer aqui alguns aspectos, ainda que rapidamente, sobre a teoria geral do processo. Então, primeiramente é preciso fazer aquela diferenciação, uma diferenciação muito importante entre o direito de ação e o direito de petição, tudo bem? O direito de petição é aquele que está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Então, o direito de petição é aquele que está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Gente, o direito de petição não possui grandes requisitos. Em regra, todas as pessoas ou qualquer pessoa pode peticionar ao Estado, tudo bem? Pode peticionar diante do judiciário. Já o direito de ação possui condições. A ação, especificamente, só passará a existir, o processo só será instaurado após o juízo de admissibilidade feito pelo magistrado, feito pelo juízo competente, feito esse juízo de admissibilidade, constatada ali presente as condições da ação, aí sim passa-se a existir a ação e instaura-se o processo. Então, uma coisa é direito de petição, em que você vai lá, você pode peticionar. Outra coisa é a ação propriamente dita, em que esta, para que exista, deve realmente ser preenchidas as condições da ação. Tudo bem? Condições da ação esta que nós estudaremos aqui hoje, as condições da ação penal. Tudo bem? Ainda que façamos uma breve exposição das condições da ação dentro da teoria geral do processo, mas hoje a nossa aula é sobre condições da ação no processo penal. Então aqui, feita essa diferenciação entre direito de petição e o direito de ação, é importante também que façamos a diferenciação também entre ação, jurisdição, pretensão e processo. Ação, jurisdição, pretensão e processo. Ação é o meio pelo qual o jurisdicionado, o cidadão, provoca o Estado para que aplique o direito ao caso concreto. Então, é por meio da ação que o jurisdicionado provoca o Estado para que o Estado, aplique o direito ao caso concreto, aplique a lei ao caso concreto, diga o direito. Já a jurisdição é aquela função que o Estado tomou para si. Sabemos que, há muito tempo atrás, no meio social existia a autotutela. As pessoas resolviam seus conflitos por meio da força. Com a evolução da sociedade, o Estado tomou para si a função jurisdicional, a função de pacificação social, a função de aplicar o direito ao caso concreto. Então, esta função jurisdicional pertence ao Estado. Então, jurisdição, esta função exercida pelo Estado, é uma função estatal de aplicar o direito ao caso concreto. Então, vimos aí ação, jurisdição. E o que é pretensão? Pretensão é aquele direito alegado quando se provoca o Estado, aquele direito material que se alega, por parte da pessoa que provoca o Estado. Quando a pessoa provoca o Estado, quando a pessoa exerce o seu direito de petição e após o juízo de admissibilidade, ali se inicia a ação, logicamente tem que haver uma pretensão alegada, um direito material alegado daquele que provocou o Estado. Tudo bem? Então, a pretensão é o direito material alegado.
E processo, o que seria processo? Processo é uma relação jurídica em que em seu bojo existem ali atos processuais ou atos tendentes a uma determinada finalidade. Então, processo é uma relação jurídica em que no seu bojo existem ali atos tendentes a uma finalidade. E qual é esta finalidade? A finalidade é que o Estado aplique o direito ao caso concreto. A finalidade em que o Estado traga ali uma decisão, uma sentença. Tudo bem? Ok. Então fizemos aí essa diferenciação entre ação, jurisdição, pretensão e processo. Como a nossa aula é sobre condições da ação, vamos falar um pouco sobre o direito de ação. O direito de ação possui algumas características. O direito de ação é um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. Público, subjetivo, autônomo e abstrato. Por que o direito de ação é um direito público? O direito de ação é um direito público por quê? Porque o Estado, como nós já vimos, tomou para si a solução dos conflitos. A função jurisdicional pertence ao Estado. Portanto, para que se aplique o direito ao caso concreto, é preciso provocar o Estado. Então, por conta disso, o direito de ação é um direito público. É um direito subjetivo, por quê? Porque o jurisdicionado apresentará ali a sua pretensão, aquilo que ele entende como direito, o seu direito material alegado. Por conta disso, trata-se de um direito subjetivo. Também o direito de ação é um direito abstrato. Por que é um direito abstrato? Porque o direito de ação, a ação ela existirá independentemente do resultado final da ação, independentemente se a sentença final será de procedência ou improcedência, absolutória ou condenatória. Então, independente do resultado final, existe a ação, existe o direito de ação. Tudo bem? Então, por isso, o direito de ação é abstrato. Além de abstrato, o direito de ação também ele é autônomo. Por que autônomo? Autônomo em relação ao direito material. Então, o direito de ação, o processo, ele é autônomo em relação ao direito material. Ainda que se exista um vínculo entre o direito material e o direito processual, uma vez que o direito processual realiza o direito material, ainda que exista esse vínculo, na verdade, existe aí uma autonomia. O direito de ação, o processo é autônomo. Tudo bem? Então, feita aqui esta introdução, esta rápida introdução, passaremos agora sim a falar sobre as condições da ação penal. Quais são essas condições? Legitimidade, anota aí, legitimidade, possibilidade jurídica do pedido, interesse processual ou interesse de agir e, no caso do processo penal especificamente, a justa causa. Anota aí no seu caderninho que volto já para explicar cada uma dessas condições da ação. Então, gente, voltando aqui agora mais de pertinho com vocês, vamos falar sobre as condições da ação penal. Certo? As condições da ação penal se dividem em dois grupos. As condições gerais e as condições específicas, ou também chamadas condições de procedibilidade. Então vai lá, anota aí, condições gerais e as condições específicas, também conhecidas como condições de procedibilidade. Então, as condições gerais se aplicam a todo o processo penal, toda ação devem estar presentes as condições gerais. Então vamos lá, quais são essas condições? Como nós já falamos, as condições gerais, quais são elas? Já falamos aqui, se trata da possibilidade jurídica do pedido, interesse processual, legitimidade e justa causa. Vamos lá, anota aí, em outra ordem agora, legitimidade, possibilidade jurídica do pedido, interesse processual ou interesse de agir e a justa causa. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar sobre a legitimidade. Quem tem legitimidade para provocar o Estado em relação à ação penal? Né? Quem é que possui esse direito? Quem é que possui essa pretensão? Sabemos que a pretensão que se pretende com o processo penal, que se pretende com a ação penal, é a pretensão punitiva. Né? A pretensão de punir, em regra, se pretende punir aquele que cometeu uma infração penal, tudo bem? Em regra. Mas,
Por questões de política criminal, né, essa legitimidade para provocar o Estado na ação penal é uma questão de política criminal, para que se decida quem tem o interesse processual, né, de quem é o interesse processual, a legitimidade para se provocar o Estado. Como regra, nós sabemos que a legitimidade para provocar o Estado dentro da ação penal é do Ministério Público. Tudo bem? Porque, em regra, é o Ministério Público quem provoca o Estado por meio de uma denúncia. Porque o direito de punir pertence ao próprio Estado e o Ministério Público representa o Estado na ação penal. O interesse de agir, a legitimidade pertence ao Ministério Público, ali preenchidas, existindo ali a prova da materialidade e o indício suficiente de autoria, logicamente, em regra, a legitimidade pertence ao Ministério Público, que provocará o Estado, por meio da sua petição, a denúncia, para que, preenchida todas as demais condições da ação, aí sim se inicia o processo penal, se instaura o processo. Mas vamos lá. Em regra, legitimidade pertence ao Ministério Público. Só que por questão de política criminal, mais uma vez, excepcionalmente, o Estado vai transferir para o particular apenas o direito de provocação, o direito de provocar. O direito de punir continua sendo do Estado, mas, por questões de política criminal, transfere-se para o particular ou para o ofendido esta opção de se provocar ou não o Estado para que aplique o direito ao caso concreto dentro da ação penal. Então, legitimidade. Mas é interessante, quando a gente fala de legitimidade, ou quando a gente fala de possibilidade jurídica do pedido, ou ainda quando a gente fala em interesse processual, todas essas condições estão atreladas à justa causa no processo penal. Por quê? Porque eu vou fazer essa explicação das condições da ação penal com base na justa causa. Porque sem justa causa, né, sem a presença da justa causa, torna-se quase que impossível, torna-se impossível a presença, em regra, das demais condições da ação penal. Por quê? Porque para que exista processo penal, para que exista uma ação penal sem que ela seja uma ação penal temerária, torna-se necessária um lastro probatório mínimo, os indícios suficientes da autoria e prova da materialidade. É essencial a presença da justa causa, e aí eu vou explicar o que é justa causa. A justa causa é justamente isso, os indícios suficientes de autoria que apontem, né, para o legitimado passivo, aquele que possivelmente cometeu a infração penal. Então torna-se necessário que se saiba, né, se tem aí a justa causa referente aos indícios suficientes de autoria que aponte para aquele que possivelmente cometeu o delito. E, além disso, faz-se necessário também um lastro probatório mínimo. Então, indício suficiente de autoria e prova da materialidade também tem que estar presente ali, uma prova da materialidade até para que saiba, né, qual será o pedido, com base em que tipo penal será baseado o pedido. Então, veja que dentro da justa causa, sem estar presente a justa causa, torna-se quase impossível ou impossível se avaliar ou estarem presentes as demais condições da ação. Por quê? Porque o processo penal, ele só existirá, a ação penal só existirá, o Ministério Público só promoverá a ação, só provocará o Estado, só irá realizar a denúncia se estiverem ali presentes a justa causa, que dentro da justa causa nós temos ali um lastro probatório mínimo, que é o indício suficiente de autoria e a prova da materialidade. Gente, quando nós temos um indício suficiente de autoria, nós podemos identificar possivelmente aquela pessoa que praticou a infração penal, que possivelmente praticou a infração penal, porque nós sabemos que alguns princípios devem ser sempre respeitados dentro do processo penal, inclusive aí o princípio da não culpabilidade. Então, por isso que eu digo que possivelmente aquela pessoa praticou o fato típico, certo? Então, indício suficiente de autoria, prova da materialidade. É por meio da prova da materialidade que se saberá qual foi o crime possivelmente cometido, qual foi o delito. E com base nesse conhecimento do delito, do fato praticado, é que se poderá também
se realizar o pedido juridicamente possível. Então, feita aqui essa introdução, certo? Com base em relação às condições da ação, podemos constatar que o núcleo central está voltado para a justa causa no processo penal. Sem a presença da justa causa, inevitavelmente as demais condições da ação não estarão presentes, certo? Mas ainda é importante que se faça a seguinte pergunta: e se tivermos a justa causa, existe a possibilidade ou existe alguma possibilidade de que outra condição da ação não seja preenchida? Sim, pode existir justa causa, mas pode não existir o interesse de agir. Por quê? Como é que pode existir justa causa e não existir interesse de agir? Imagine aí que determinada pessoa praticou um fato descrito como crime, praticou um crime de homicídio. No entanto, essa pessoa, esse infrator, essa pessoa que infringiu a lei penal, também morreu. Então aí nós temos feita a investigação, colheu as provas, né? Nós temos aí um inquérito policial apontando para aquela pessoa que cometeu o delito. No entanto, se aquele infrator também morreu, se aquela pessoa que cometeu o crime também faleceu, extingue-se a punibilidade. Então, por mais que tenha aí o indício de autoria, a prova da materialidade, mas como o indício de autoria aponta para uma pessoa que faleceu, não existe mais interesse de agir ou interesse processual por parte do Estado. Por quê? Porque não vai punir o morto, vai punir uma pessoa que já morreu. Então, nesse caso, o Ministério Público não terá interesse de agir e não vai provocar o Estado. Então, veja que é interessante. Quando as demais condições da ação estiverem preenchidas, sempre existirá a justa causa. No entanto, o inverso não é verdadeiro. Pode ser que haja ali a justa causa, mas as outras condições da ação não sejam preenchidas, como foi esse exemplo que eu acabei de dar. Mais uma vez, imagine aí a presença da justa causa, indício suficiente de autoria e prova da materialidade. No entanto, ocorreu aí a prescrição. Se ocorreu a prescrição, não há interesse de agir, não há interesse processual. O Ministério Público não vai provocar o Estado por uma conduta, ainda que ali presente a justa causa, mas a conduta prescreveu, ocorreu a prescrição, extinguiu-se a punibilidade. Então veja, mais uma vez repetindo, se as outras condições da ação, se existe possibilidade jurídica do pedido, se existe interesse processual, se existe ali a legitimidade, estão as três presentes, consequentemente temos a justa causa. Agora, o contrário não é verdadeiro. Podemos ter a justa causa, entretanto, pode ser que não haja as outras condições da ação. Pode ser que não hajam as outras condições da ação. Claro? Então vamos lá. Continuando. Então, a possibilidade jurídica do pedido, a gente pode se basear partindo do princípio do princípio da reserva legal, certo? Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então, assim, o pedido, ele é juridicamente possível quando ele está baseado na lei, quando ele tem por base a lei. Porque você não pode pedir uma condenação para uma conduta que não está tipificada em lei. Né? Se aquela conduta ela não tem tipificação, ela não está tipificada em lei, não é possível pedir a condenação com base naquela conduta. Também não é possível pedir a condenação no pedido do Ministério Público, não é possível pedir a pena de morte. Não é verdade? Claro, se dentro dos fatos ali descritos, ali existe uma conduta delituosa, por mais que no pedido exista ali um pedido juridicamente impossível, sabemos que no processo penal, na ação penal, o réu se defende dos fatos. Então, nesse sentido, se dentro dos fatos ali existe realmente uma conduta tipificada como crime, em que pese uma irregularidade no pedido, é possível sim o juiz realizar essa correção por meio da emendatio libelli, tudo bem? Então, mas esse pedido, o pedido de condenação à pena de morte, é possível, é juridicamente possível? Não, porque existe uma vedação, tudo bem? Então, o pedido tem que ser juridicamente possível, né, com relação à conduta, tem que ser uma conduta proibida, ou seja, tem que ser uma conduta tipificada na lei penal como crime. E também, logicamente, a condenação
ela tem que ser também possível, juridicamente possível, portanto não é possível a condenação à pena de morte. Tudo bem? Então, o pedido juridicamente possível dentro do processo penal se refere a essas questões. Agora, continuando na questão da legitimidade, nós vimos o quê? Que a legitimidade, em regra, é do Ministério Público, excepcionalmente será do próprio particular por meio da queixa-crime ou do seu representante legal. Tudo bem? Então, por conta de questões de políticas criminais, o Estado transfere esse direito de provocar o judiciário para o particular. No entanto, o direito de punir continua sendo do próprio Estado. E aí nós entramos na questão da ação penal de iniciativa pública condicionada e incondicionada, e também na questão da ação penal de iniciativa privada, né, que traz aí a legitimidade. Na ação penal de iniciativa privada, né, que se promove por meio de uma queixa-crime, a legitimidade pertence ao próprio ofendido ou seu representante legal. De outro lado, na ação penal de iniciativa pública, né, a pública incondicionada, a legitimidade pertence ao Ministério Público que representa o próprio Estado. Tudo bem? Só que na ação penal pública incondicionada, nós temos também a ação penal pública condicionada a uma representação. Então, na ação penal pública de iniciativa pública, nós temos também que é condicionada, que depende aí de um requisito de procedibilidade, uma condição de procedibilidade, certo? Em que é a representação do ofendido, tudo bem? Ou então a requisição do ministro da Justiça. Então, continuando, trata-se aqui o Ministério Público que representa o próprio Estado, que é o próprio Estado. Nós temos aqui uma legitimidade ordinária. Por que legitimidade ordinária? Porque o Ministério Público representa o Estado, o Ministério Público é o próprio Estado, buscando em nome próprio, direito próprio, que é o direito de punir. De outro lado, nós temos, quando o próprio ofendido, né, quando a lei permite que o próprio ofendido provoque o Estado por meio da queixa-crime, na ação penal de iniciativa privada, nós temos uma legitimidade extraordinária. Por que extraordinária? Porque o particular, em nome próprio, provoca o Estado buscando um direito alheio, direito de terceiro. Por quê? Porque o direito de punir, a pretensão punitiva, o jus puniendi, pertence ao Estado, certo? Continuando, falando agora em interesse processual ou interesse de agir. Gente, na ação penal, sempre vai existir o interesse de agir. Por quê? Não existe uma outra forma de se punir aquele que cometeu um fato típico, aquele que cometeu uma infração penal. É impossível que, sem ação, o Estado venha a punir alguém que cometeu uma infração penal, ainda que aquele legitimado passivo, aquele que possivelmente praticou um delito, ainda que ele concorde com uma pena sem processo, isso não é possível, porque nulla poena sine iudicio. Então, para que exista a pena, tem que existir processo. Então, o processo penal, ele é sempre necessário. Então, presente ali a justa causa, presente ali um lastro probatório mínimo, indício suficiente de autoria e prova da materialidade, logicamente, há ali um interesse de agir, há um interesse processual, existe a necessidade. Por que existe a necessidade? Porque somente por meio do processo penal, da ação penal, é possível a pretensão punitiva. Também é útil o processo penal, porque independentemente do provimento final, seja uma decisão condenatória ou absolutória, o processo penal será sempre útil, existe ali uma utilidade. Também é adequado porque somente por meio do processo penal, da ação penal, por meio do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, princípio da não culpabilidade, é que se poderá chegar a um provimento final justo. Tudo bem? Então, aqui nós temos o interesse processual, o interesse de agir. Sempre será necessário, sempre estará presente quando exista a justa causa. E partindo aqui para a última condição da ação, que é especificamente justamente a justa causa que nós começamos a falar, que é a condição da ação que está ali no núcleo central, que sem a justa causa, sem a presença da justa causa,
as outras condições da ação inevitavelmente não serão preenchidas, tudo bem? Então, justa causa, o que é justa causa? É o lastro probatório mínimo, são os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade. Mais uma vez repetindo, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Os indícios suficientes de autoria nos leva a constatar a legitimidade passiva, né? Inclusive saber se trata de uma pessoa imputável ou inimputável, inclusive saber se essa pessoa ela tem alguma enfermidade, se essa pessoa ainda está viva. Então, todas essas considerações sobre os indícios suficientes de autoria, sobre aquelas informações que, em regra, o inquérito policial traz, servirá de base para as demais condições relativas aqui à legitimidade. Os indícios suficientes de autoria apontam para alguém que possivelmente cometeu uma infração penal, certo? Então, indício suficiente de autoria e a prova da materialidade. A prova da materialidade se faz necessária para que se possa identificar qual foi a infração penal, né? Qual é o tipo penal que constará lá na peça inicial, na denúncia ou na queixa-crime, enfim. Gente, então aqui eu termino aqui essas dicas sobre as condições da ação penal. Fizemos ali um breve resumo sobre a teoria geral do processo, sobre alguns temas muito relevantes, e aqui nós falamos sobre as condições da ação penal, que se trata da legitimidade. Nós tivemos aí o interesse processual, a possibilidade jurídica do pedido e, no processo penal, a justa causa. Só que eu não posso terminar sem antes falar sobre as condições específicas, ainda que brevemente, porque nós vimos aqui as condições gerais, que incidem sobre todas as ações penais, e nós temos algumas condições específicas. Quais são, como é que funcionam essas condições específicas? Apenas para algumas situações, alguns tipos de ação penal exigem essas condições específicas. Vou dar aqui um exemplo. Em se tratando de ação penal pública ou ação penal de iniciativa pública, ela sendo condicionada, esta condição é justamente a condição específica, é uma condição de procedibilidade. E que condição é essa, né, que existe na ação penal de iniciativa pública condicionada? É a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Essa representação do ofendido na ação penal de iniciativa pública condicionada é uma condição de procedibilidade, uma condição específica da ação penal. Por que é específica? Porque somente na ação penal de iniciativa pública condicionada à representação que irá existir, certo? Como regra geral, a ação penal ela é de iniciativa pública incondicionada, certo? Então essa condição específica, ou seja, a representação, condição específica, só será necessária na ação penal de iniciativa pública condicionada à representação. Da mesma forma, a ação penal de iniciativa pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Essa requisição do ministro da Justiça também é uma condição específica de procedibilidade, é uma condição específica da ação penal. Então, feita aqui essa diferenciação, acho que ficou bem claro. Nós vimos as condições gerais, condições específicas. Condições gerais acabam incidindo em todo o processo, e as condições específicas ou as condições específicas em alguns casos. Então, vou deixar aqui um grande abraço para vocês e mais uma vez reforçar o meu convite para vocês acessarem lá o portal Rede Jurista, portal e rede social, www.redejurista.com.br. Também curte lá a nossa fanpage, facebook.com/Rede Jurista. Se você está assistindo aqui o nosso vídeo, dá um like aí, inscreva-se no nosso canal no YouTube, participe aí dos nossos canais nas mídias sociais, tudo bem? Deixo aqui um grande abraço, Leandro de Jesus com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.